Continuando então aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar mais ou menos essas nossas informações. Então o que eu preciso fazer aqui a princípio? Eu vou arrumar as caixinhas aqui, como eu falei. Então eu vou dar mais ou menos uma organizada aqui. Essas duas aqui, elas estão mais ou menos organizadas. Então, um outro recurso que eu tenho, então lembrando, né, toda vez que eu marco dois objetos aqui, um outro recurso que eu tenho é vir aqui em formato da forma, vir aqui em alinhar e como eu falei, eu posso alinhar pela parte superior. O que ele vai fazer? Ele vai alinhar por essa parte aqui. E aí, como que eu tenho a possibilidade de fazer? Eu teria a possibilidade, se eu quisesse, de agrupar os dois, se eu quisesse agrupar essas duas figuras. Tá? Ou então mudar o tamanho delas aqui. Mas como eu acho que elas estão mais ou menos no tamanho certo, eu não vou mexer muito neles aqui não. Ok? Senão eu acabo tirando ele do alinhamento aqui. Então, como eu falei, essa parte de perfumaria aqui, essa parte de ajuste aqui é uma coisa que demanda tempo. E aí, só para não deixar o vídeo realmente muito longo, a gente vai pular um pouco essa etapa. Então aqui, perceba que assim, eu marquei o gráfico e marquei as duas caixinhas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou clicar em agrupar. Por quê? Porque agora ela fica uma figura só. Caso eu queira mexer, fica mais fácil para poder mexer aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, então clico fora, venho aqui, clico na caixinha de cima, clico na caixinha. Peraí que eu tô brigando aqui com a. Bom, eu vou fazer o seguinte aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar o nosso gráfico. Outra informação importante aqui, só para vocês espertos aqui, eu estou trabalhando com 100% aqui do tamanho, né, do meu zoom aqui, mas isso muda de monitor para monitor. Então alguns 70, 100, 90, enfim, depende muito do tamanho do monitor. Então pode ser que inicialmente você crie, você tenha que fazer ajuste depois, ok? Bom, vamos lá, ajustar aqui. Vou trazer aqui as nossas, vou trazer aqui. Como eu falei, eu posso clicar aqui, tá? Vou clicar em todas elas agora. Venho aqui, marco todas elas, venho aqui em segmentação de dados, venho nesse botãozinho alinhar objetos e vou colocar aqui, ó, alinhar na parte superior. Aí eu tenho certeza que a parte de cima agora ela tá bem alinhada, ok? E aí vou fazer o seguinte, aqui é parte de ajuste aqui, ok? Se eu precisar, eu vou dar uma acelerada no vídeo para ele não ficar muito longo, beleza? Outra coisa, essa questão de cor, de padrão, de gráfico, enfim, como estou falando, a ideia do vídeo aqui é a gente passar uma ideia de como montar o dashboard. Agora, padrão, como você vai montar, que cor você vai colocar, que fonte você vai usar, aí realmente, fica a critério de cada um aí, ok? O importante é que o gráfico, que os gráficos consigam mostrar bem o que você precisa mostrar de maneira clara, resumida, de que ele seja gerencial, porque aí eu tenho certeza que você vai surpreender, né, quem seja apresentando, né, um gráfico legal, com uma informação legal, né, com uma certa harmonia também precisa, né, ele está harmônico também, então enfim. Bom, está quase finalizado, vamos lá, aqui é a nossa linha do tempo também, ok, aqui o nosso tipo, ok, o que mais faltou aqui? Bom, eu acho que é isso. Vamos ver aqui eu consigo descer ele um pouco aqui, então da mesma maneira que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, eu vou clicar aqui nessas informações e vou vir aqui em segmentação, vou vir aqui, vou colocar alinhar na parte inferior. Então este aqui alinhou com este na parte inferior, se familiarizando aqui.
Na verdade eu nem precisava, porque eu vou ter que subir ele aqui um pouco. Outra dica, se você apertar o Ctrl mais o Shift e mexer qualquer objeto, esse objeto você consegue mexer na horizontal sem mudar esse objeto sem tirar esse objeto do alinhamento, ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou aqui tentando organizar e trazer essa minha caixinha para esse lado aqui. Então, normalmente o que acontece? Normalmente a gente faz isso, então a gente movimenta com ela aqui. Mas se eu quero manter ela numa reta, por exemplo, se eu quisesse tirar ele daqui e garantir que eu fosse trazer ele para cá numa reta, né, eu apertaria o Ctrl Shift e aí sim eu venho aqui, marco ele aqui e levo ele para minha direita aqui, ó, por exemplo. Entendeu? E nesse caso ele criou uma. Se eu não quiser criar, eu venho aqui, aperto o meu Shift e aí eu levo aqui, ele vai arrastar na minha lateral sem tirar do meu alinhamento. Deixa eu ver o que está faltando mais aqui. Beleza, o que está faltando aqui na verdade é o seguinte, eu inseri, eu vou até subir esse aqui um pouquinho. Ele não vai ficar exatamente, milimetricamente igual ao primeiro, tá? Mas ele vai ficar bem parecido.